Meus amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Temos o imenso prazer de, neste dia, poder comentar, mais uma vez com os irmãos, a leitura bíblica diária das lições da Escola Bíblica Dominical. Nesta feita, estaremos meditando no texto da quarta-feira, Ezequiel, capítulo 34, versículo 12, que tem como tema o pastor em busca das ovelhas. Para esta leitura estaremos utilizando a versão bíblica Almeida, revista e corrigida. Me acompanhe, por favor, na leitura do texto bíblico. Assim diz: como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Amados irmãos, temos em pauta o tema da nossa lição para este domingo, a nona lição, domingo dia 30 de maio, onde estaremos estudando sobre o ministério de pastor. O interessante é que já estudamos sobre os dons espirituais, a primeira lista de Coríntios, capítulo 12, e agora estamos estudando a segunda lista, a listada pelo apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo de número 4, versículo 11, que fala de dons ministeriais. Já estudamos a respeito do dom, ou do ministério de apóstolo, ministério de profeta, ministério de evangelista, e agora estaremos meditando sobre o ministério de pastor. O interessante é que a lição, ela traz um subsídio da Bíblia de Estudo Pentecostal, que diz que a tarefa do pastor é cuidar da sã doutrina, refutar a heresia, Tito capítulo 1, versículos 9 a 11, ensinar a palavra de Deus e exercer a direção na igreja local, 1 Tessalonicenses 5 e 12. Ser um exemplo da pureza da sã doutrina, Tito capítulo 2, versículos 7 e 8. Esforçar-se no sentido de que todos os crentes permaneçam na graça divina. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus 13, versículo 17. 1 de Pedro 5, versículo 2. A tarefa do pastor é assim descrita em Atos capítulo 20, versículos 28 a 31. Salvaguardar a verdade apostólica e o rebanho de Deus contra as falsas doutrinas e os falsos mestres que surgem dentro da igreja. O interessante, amados, é que o autor da lição, ele traz um mapa histórico e profético com relação à pessoa bendita do pastor, ou do sumo pastor, que é o Senhor Jesus. E para isto, ele utiliza como texto base, um dos textos base, Ezequiel capítulo 34, versículo de número 12. Que temos uma promessa com relação ao povo de Israel que estava no exílio babilônico. E traz a ideia de que Deus seria o sumo pastor e o povo seria as suas ovelhas. Então, para o povo de Israel, era uma linguagem muito comum na época. Por quê? Porque era um povo que vivia da pecuária, vivia dos rebanhos e ovelhas, do gado. Então, observe que quando Deus, ele por meio do profeta Ezequiel, traz a ideia de que o povo estava como ovelhas dispersas, Deus ele estaria agora como um pastor amoroso, juntando as suas ovelhas. O Salmo de número 23 diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi, na sua função de pastor, sabia qual era a atribuição pastoral com relação ao gado. Então, com relação ao povo de Deus, Deus ele sempre teve esse cuidado. E hoje, Deus ele continua tendo o cuidado com o seu povo. Então, trata o povo com o máximo cuidado, assim como o pastor, ele cuida do seu rebanho. Jesus, ele diz em João capítulo 10, que o pastor vem para simplesmente trazer vida à igreja e vida em abundância. Por quê? Porque tem um mercenário que só vem para roubar, matar e destruir. Mas o nosso bom Deus, ele sempre estará cuidando da sua igreja, trazendo as ovelhas para perto de si. O interessante é que o Isbe, ele comenta a respeito desse assunto aqui no seu livro,
livro profético, né? Como ele fala, né? É o comentário dos livros proféticos. E na página 280, ele diz a seguinte expressão: havia alguma esperança para o povo disperso de Deus? E ele mesmo responde: sim, pois o Senhor viria para livrar o seu rebanho dos seus opressores e para reunir as suas ovelhas junto de si. O interessante é que neste momento, Ezequiel, ele traz a mensagem do Senhor, dizendo que Deus traria o povo de volta da Babilônia. Mas sem dúvida, esse retrato é muito mais amplo. Então podemos observar que dentro de uma perspectiva messiânica, o Senhor Deus, ele mais uma vez estará juntando todo o seu povo junto de si no arrebatamento da igreja. Então que Deus nos ajude, que venhamos a estar preparados para o advento do sumo pastor. Que Deus abençoe.